Olá, sombrazenses. Estou aqui na Fonte Férrea, um sítio emblemático desta vila, para vos falar um bocadinho da minha experiência política e daquilo que eu posso trazer de mais-valia a São Brás e às gentes desta terra. Eu não tive um despertar para a política por influências dos meus pais. Os meus pais ligavam muito pouco para as questões políticas e, portanto, não há aqui necessariamente uma ligação à educação que eu recebi em casa, politizada ou muito contestatária. De facto, não existe. Nenhum dos dois tinha grande envolvimento com as questões políticas. A minha mãe era uma pessoa muito assertiva e muito direcionada para fazer bem aos outros, mas nunca se envolveu em partidos nem em associações e, portanto, eram pessoas muito discretas nesse sentido. Eu despertei para a política com o meu vizinho do segundo andar, que, a determinada altura, após o 25 de Abril, me ofereceu alguns autocolantes garridos, com umas cores muito engraçadas e com uns dizeres todos revolucionários. E eu achei aquilo muito engraçado, era um miúdo, e comecei a fazer a coleção daqueles autocolantes que ele me oferecia e coloquei-os na minha parede. Até que a minha mãe me disse: Alexandre, mas tu és do MRPP? E eu disse: não, eu não sou do MRPP, mas os autocolantes são muito bonitos e, portanto, eu acho que ficam bem aí na parede. E aí comecei a despertar: mas o que é que será isso de ser do MRPP? Comecei, de alguma forma, a despertar para a política, procurando respostas para estas questões. Descobri o que era o MRPP, claramente não me identifiquei com aquilo que eram os ideais do partido e, naturalmente, acabei por perceber que os meus ideais eram muito mais ideais conservadores, muito mais democratas cristãos, muito mais sociais-democratas. E, portanto, foi com muita naturalidade que uns anos depois me associei às campanhas da AD no Algarve, sobretudo em Portimão, e fiz campanha de uma forma intensa com os meus amigos de escola, que de alguma forma também estavam ligados às juventudes partidárias. Eu nunca me filiei em juventude partidária nenhuma, portanto sempre tive uma participação de outsider, de independente, de pessoa que comungava dos mesmos interesses, mas não tinha exatamente uma ligação, ou pelo menos nunca achei interessante ter uma ligação mais do que ténue com essas organizações. Conhecia-os, era amigo deles, mas também nunca insistiram muito comigo, porque eu disse logo à primeira não e eles já sabiam que o não queria dizer não. E, portanto, só mais tarde é que me envolvi de uma forma um bocadinho mais intensa quando fazia parte da Associação de Estudantes do Técnico. Aí assisti a algumas reuniões de uma chamada Comissão Académica de Lisboa, que pertencia à JSD e que de alguma forma coordenava o trabalho das associações em conjunto, mas mesmo assim integrei essas reuniões sempre como observador externo, como independente, como dirigente do Executivo da Associação de Estudantes do Técnico, mas nunca mais do que isso. No entanto, hoje reconheço que essa organização em particular foi extraordinariamente importante para a constituição daquilo que é hoje a Associação Académica de Lisboa e a Semana Académica de Lisboa e todas essas iniciativas da Academia Lisboeta. Foi importante, de facto, ter feito parte dessa comissão. Eu sou um dos fundadores da primeira Semana Académica de Lisboa, estive na organização empenhadamente, organizei vários eventos desportivos, a primeira Taça Universitária de Surf, o Campeonato Nacional Universitário de Windsurf, e foi divertido, porque a Semana Académica, na realidade, acabou 3 semanas depois, com a final da Taça Universitária de Surf, porque tivemos azar em Carcavelos e o mar teve flat nas 2 semanas anteriores. Mas foi uma experiência muito interessante, valeu a pena. Ganhei muito em termos de conhecimento do que é isto da política, do que é isto de ajudar os outros, de servir a nossa comunidade. Na Associação de Estudantes
fui capaz de fazer isso. Consegui, de facto, ajudar os meus colegas, resolver alguns problemas e, portanto, aprender muito. Inclusive, cheguei a vice-presidente do Conselho Pedagógico, um lugar que, para os alunos, é extraordinariamente importante, e nesse mandato de um ano conseguimos fazer, de facto, muita coisa e conseguimos dar a volta a muitos dos problemas pedagógicos que a escola enfrentava. E, portanto, foi, de facto, uma aprendizagem muito séria e muito importante. Mais tarde, esses ensinamentos acabaram por me conduzir para líder da lista dos assistentes do Instituto Superior Técnico. Com isso cheguei ao Conselho Diretivo do Instituto, fui membro do Conselho Diretivo do Técnico 2 anos e mais tarde fui presidente da Associação dos Estudantes de Mestrado e Doutoramento do Instituto Superior Técnico. E, portanto, como podem ver, houve de facto aqui uma intensa atividade associativa que teve uma componente política, não necessariamente partidária, mas política, na resolução de muitos dos problemas da escola e de muitos dos problemas que os meus colegas enfrentavam naquela época. Para além disso, tive 14 anos no Senado da Universidade Técnica de Lisboa, onde aprendi muito, onde aprendi de facto que a importância das assembleias, dos órgãos deliberativos, das grandes decisões, da disputa de ideias em torno dessas decisões, a forma de sermos capazes de conciliar posições, de negociar, de ceder, de impor, enfim, tudo isso foram experiências extraordinariamente interessantes que retenho hoje e retenho como um ensinamento também para ajudar numa função de Assembleia, como esta que me proponho aceitar caso seja eleito. Portanto, neste caso, a minha vida não terminou aí em termos políticos. Mais uma vez, saltei para outra área, neste caso para a área do desporto amador e para a área das associações e das federações. E durante muitos anos fui dirigente da Associação Portuguesa de Corridas de Aventura, em que organizámos em conjunto com a Federação Portuguesa de Orientação várias épocas do Campeonato Nacional, depois passámos a organizar várias etapas do Campeonato Mundial, organizámos um Campeonato do Mundo, fomos capazes de negociar praticamente sem recurso nenhum profissional, só com o nosso contributo voluntário, com o contributo de voluntários de mais de 20 países que nos ajudaram nesta empresa e, portanto, também aí houve um envolvimento muito grande na liderança de grupos, na liderança de pessoas, no ser capaz de passar ideias claras, de conseguir ter a disponibilidade dos outros também para ajudar e, portanto, tudo isso, de facto, é um percurso que é muito importante quando nos propomos a um cargo político, a um cargo de representação dos outros. Mais tarde fui também por breves meses presidente da Federação Portuguesa de Orientação, consegui contribuir para mudar um bocadinho a ideia de uma federação cinzenta, que passou a ser ouvida nos mais importantes patamares do desporto associativo português, nomeadamente junto do Instituto do Desporto de Portugal, e também aí foi importante toda a aprendizagem anterior, tudo aquilo que fui ganhando de bagagem e que me permite hoje dizer-vos, hoje já afiliado num partido, filiado no CDS-PP, dizer-vos que é muito importante os cidadãos terem esta capacidade de dar um bocadinho do seu tempo e um bocadinho do seu esforço por ideias que ajudem a comunidade, que nos ajudem a todos. A política não tem que ser feia, não tem que ser uma coisa desagradável, antes pelo contrário, a política é serviço público, a política é ser capaz de nos darmos aos outros, de servir os outros e com isso obtermos também o conforto de missão cumprida, de sermos capazes de perceber que demos qualquer coisa para a comunidade e que esse qualquer coisa foi útil e foi útil no momento certo e perdurará com certeza quanto mais útil for no futuro. E isso é a mensagem que eu hoje vos queria dizer. Queria-vos dizer que estou no CDS São Brás de Alportel para o futuro, para conseguir criar aqui um polo de pensamento, um polo de ação que consiga ajudar esta terra a dar a volta, a resolver os seus problemas e, sobretudo, que consiga fazer a diferença face aos outros atores que estão no terreno, aos outros partidos, que
em certa medida, se acomodaram um determinado status quo que não ajuda ao desenvolvimento e ao bem-estar destas gentes. Portanto, o CDS São Brás de Alportel veio para ficar, está de alma e coração na coligação São Brás de Alportel primeiro, e vamos ganhar, vamos ser capazes de dar a volta e vamos ser capazes de construir um futuro melhor para todos. Muito obrigado e até à próxima.